Então, vamos começar. Então, é uma introdução, gente, sobre dislexia, né? Estão vendo aí que eu coloquei 2 cérebros, tá? Um cérebro, no qual é o cérebro do lado esquerdo, né? A criança não tem dislexia, nem descalculia, nada, né? Então, tá vendo que aqui, no caso, seria até uma descalculia aqui, certo? Ele consegue, o cérebro dele é organizado, e aqui na outra criança, é uma possível criança com dislexia e descalculia, né? Porque, olha para você ver, ele inverte as letras, inverte os números, também é comum na dislexia inversão de números, tá? Então, está invertendo 3, ó, invertendo a várias, tá? O 2. Então, o dislexo, ele tem o dislexo visual pode acontecer dele inverter as letras, tá? E os números. Eu recomendo que vocês assistam o filme Como as Estrelas na Terra, tá? Não deixe de assistir esse filme. Eu acho que eu vou dar todas as minhas aulas que eu tenho montado sobre dislexia, mesmo se repetindo informações, para vocês aprofundarem bem mesmo, para depois a gente entrar na parte da intervenção, tá bom? E aí, então, assim, o cérebro deles tem o mesmo processamento, tá? Que tem no cérebro de uma criança não disléxica, que eu vou estar falando aqui no PowerPoint. Então, as palavras dis e lexia vêm da onde? Do grego, com o significado de dificuldade com as palavras. Então, o que quer dizer dislexia? Dificuldade, né? Dificuldade com as palavras, tá? Então, coloquei um outro cérebro aqui, no qual as letras estão todas embaralhadas, invertidas, né? Então, o que acontece muito com o cérebro? Então, para eles, porque ler pode ser tão difícil? Olha só o que acontece, né? Eles não conseguem enxergar como uma pessoa não disléxica enxerga. Muitos disléxicos, eles vão ter dificuldade lá no processamento visual. Já começa no processamento visual, né? No como eles enxergam as palavras. Então, em cada ano letivo, várias crianças com inteligência normal, porque os disléxicos têm inteligência normal, ou até superior à média, vocês podem ver o Albert Einstein, por exemplo, dentre outros, né? Que a gente conhece, eles são famosos, tem dificuldades na leitura, falta de atenção, memorização e compreensão, tá? Não é só na leitura, às vezes também pode ter um TDAH com a comorbidade de uma possível dislexia, tá? Então, a dislexia é um distúrbio voltado à área de aprendizagem, tá, gente? Caracterizado pela dificuldade na leitura e na escrita. As dificuldades surgem em graus variados. Então, eu tenho lá uma dislexia mais leve, uma mediana, uma mais grave, tá? Então, a dislexia possui causa multifatorial, ou seja, esse distúrbio pode ser causado por condições genéticas ou ambientais, tá? Quando eu falo genética, pode ser passado de família mesmo, dos genes, tá? Às vezes o vô, tataravô era disléxico, a avó, a bisavó, né? E foi passando ali, tá? De gene em gene até chegar na criança. E quando é causa ambiental, pode ter uma dislexia também adquirida. A pessoa pode bater a cabeça, né? E atingir ali a área do lado esquerdo do cérebro, tá? Então, vou estar falando mais sobre isso aqui nos outros PowerPoint. Então, a dislexia, aí eu tenho o quê? A dislexia do desenvolvimento, quando a criança já nasce disléxica, tá? Só que só vai descobrir lá no 3º ano, na fase da alfabetização. Só que assim, se o professor ele estuda sobre esse assunto, ele já consegue perceber que a criança tem algum problema já, alguma dificuldade lá na pré-escola, tá? Então, a dislexia do desenvolvimento, tá? Congênita e inerente ao indivíduo é um distúrbio da linguagem. Então, eu chamo de distúrbio da linguagem, tá? De base neurobiológica, que representa dificuldades na aprendizagem da leitura, na soletração, na escrita, além de ter a possibilidade de alterações relacionadas à concentração, memória, de curto prazo, organização e consequenciamento de informações. Então, assim, na psicopedagogia, a gente sempre tem alguns testes, né, de memória de curto prazo, aqueles testes, assim, que a gente fala uma frase, né, menor, depois a criança repete, depois fala uma frase com 3 palavras.
Aí a criança repete. Fala uma frase com 4 palavras, a criança repete. Depois fala outra frase com 5 palavras, a criança repete. Aí com 6, com 7, né? Vai indo. E aí vai chegar uma criança, às vezes, com essas dificuldades, ele não consegue, tá? Ele tem uma memória de curto prazo. Aquele teste 7 figuras, 7 palavras é um teste bem legal para você observar ali essa memória de curto prazo da criança, tá? E quais são as principais causas da dislexia? Né? Definida pela ciência. Pode ser alteração genética, pode ser alteração neurológica, dificuldade no parto, que afetou ali o lado esquerdo do cérebro, traumas no início da vida. Olha só, gente, crianças ali, né, que desde pequenininha tem um trauma muito grande, pode estar afetando ali o lado esquerdo do cérebro, tá? Alterações cerebrais que ocasionam mau funcionamento do órgão e atraso no amadurecimento do sistema nervoso central também pode ocasionar falhas na comunicação neuronal, tá? Porque, assim, o que acontece com a criança disléxica, né? Então, a sinapse que ocorre ali, né, com uma criança que não é disléxica, a sinapse é quando ocorre ali a transmissão de uma mensagem para outra, quando ocorre a aprendizagem, né? Quando a criança, ela aprende, vai estar cada vez fazendo novas sinapses. Então, a sinapse ali dos neurônios, né, da leitura, que é ligado com a leitura, a criança tem essa dificuldade, tá? Então, quais são os sintomas de dislexia na primeira infância? Então é bom ficar atento, né, gente? Começar a falar tardiamente, certo? Também pode ser um sintoma. Atraso do desenvolvimento motor pode ser um sintoma. Dificuldade em compreender o que é dito pelos pais ou pela professora, ou por alguém da família. Problemas para dormir, hiperatividade ou hipoatividade, choro e inquietação frequente. São alguns sintomas. Pode ser uma dislexia, pode não ser também, tá? Então, tudo tem que ser averiguado, analisado, passar por uma equipe multidisciplinar, porque não é só o psicopedagogo que vai, né, dar ali o seu parecer, uma hipótese diagnóstica, certo? Então, ele com a equipe, por isso que, assim, às vezes tem consultórios que já tem, né, o psicopedagogo, já tem a fonoaudióloga, já tem o terapeuta, já tem o psicólogo, né? Então, consultório que já tem todos juntos, né, trabalham em conjunto, é muito mais fácil de dar um diagnóstico de dislexia, porque eles trabalham em conjunto, um vai conversar com o outro sobre os sintomas daquela criança, sobre a avaliação da criança, e aí fica muito mais fácil, tá? Então, na idade escolar, a criança tem uma demora excessiva para fazer a lição de casa, também, dificuldade de concentração, dificuldade para ler e escrever, poder no inventário apresentar ou omitir palavras, dificuldade na compreensão de textos, dificuldade de soletrar, realizar uma leitura seguindo a linha que está sendo lida com os dedos, confusão entre esquerda e direita, cima e embaixo, escrita lenta e desordenada. Olha só, gente. Só que pode ser uma dificuldade de aprendizagem apenas, ou pode ser uma possível dislexia. Então, por isso que no RTI, né, a Simone Capellini, ela fala que precisa de pelo menos 6 meses de intervenção para saber se realmente é uma dislexia, certo? Que pode ser uma dificuldade de aprendizagem, pode ser uma má alfabetização, pode ser que a criança não se adaptou ao sistema da escola, né? A alfabetização da escola que ela está. Então, gente, é tanta coisa por trás, vocês não imaginam, entendeu? Até descobrir que a criança realmente tem uma dislexia, demora bastante, tá? E na fase adulta, demora excessiva para ler um livro, dificuldade em compreender o que acabou de escrever, dificuldade na realização de cálculos mentais, necessidade de ler várias vezes o mesmo texto para, enfim, compreender o que está sendo escrito, erro gramatical, como troca de letras ou confusão com pontuação e gramática, dificuldade para escrever textos longos, desde longos textos a pequenos bilhetes, confundir números de telefone também, né? Dificuldade em fazer 2 tarefas ao mesmo tempo. Então, pode ocorrer, sim, da pessoa ter uma possível dislexia na fase adulta e não descobriu, até hoje, né? Pode acontecer também, ou acabar correndo atrás, tá?
E aí, quais são os códigos, né, que são usados lá no diagnóstico da dislexia, né? Então, no DSM-5 é usado o código 315.00. No CID-10 é o antigo R81.0, né? E no CID-11, 6A030 e 315.2. Então, então, são os CIDs, né, que é colocado ali para diagnosticar a possível dislexia. E no DSM-5, a definição proposta, né, baseada nos critérios diagnósticos do DSM-5, que inclui a dislexia como... Então, hoje em dia, gente, não é correto assim você falar de dislexia, né? No lugar da dislexia, você procurar falar assim, é um transtorno específico da aprendizagem, tendo como característica o prejuízo da leitura, certo? Então, assim, é uma criança que tem um transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura. Hoje, no DSM-5, não se usa mais a palavra dislexia. Eles falam prejuízo na leitura, ou prejuízo na escrita, ou prejuízo nos cálculos, né? Uma coisa assim. Tem que estar lendo lá o DSM-5. E a criança que tem prejuízo na leitura, ela tem também ela tem dificuldade na velocidade de reconhecimento de palavras e no processamento de decodificação, que pode ser relacionado ou não à dificuldade de compreensão, certo? Então, a criança ela tem essa dificuldade no processamento de decodificação, tá? Então, como a criança ela vai ler muito pausadamente, então, quando ela terminar de ler o texto, ela já não lembra mais nada do que ela leu, e aí ela vai ter essa dificuldade na compreensão textual. E tem aquele teste, né, que chama... Como é que chama? Que eu tenho ele, esqueci agora o nome do teste. Eu tenho um teste, chama teste de compreensão, né, de leitora. E aí ele dá para perceber, né, se a criança realmente ela lê devagar, não lê, você calcula o tempo da leitura da criança. Então, é muito importante, gente, na avaliação psicopedagógica, calcular o tempo da leitura da criança, né, para saber quantas palavras ela está lendo por minuto. Por quê? Para você observar que dali você já começa a traçar suas primeiras sintomas diagnósticas. Né? Pode ter uma possível dislexia ou não foi alfabetizada. Então, na maioria dos casos, as crianças mostram não apenas dificuldade com a escrita, mas também uma repulsa à leitura. A criança não quer ler de jeito nenhum, ela tem vergonha de ler, principalmente em público, né? Já vai ler jamais em público, porque ela vai ler silabado, certo? Vai ler devagar. Então, no decorrer dos anos, a dislexia acaba diminuindo o rendimento escolar da criança em diversas matérias. Então, ela vai ficar com dificuldade, né, na matemática, por exemplo. Se você der um cálculo para ela mental ali, ela pode até fazer o cálculo rapidinho. Mas se você der uma situação problema, que ela precisa de ler aquele problema, para saber quais contas que ela tem que fazer para poder resolver o problema, ela não vai bem. Por quê? Porque ela precisa de ler para entender a situação problema, né? Para poder resolver o problema. A criança que tem o diagnóstico de dislexia geralmente tem um ledor no vestibular, certo? Então, a pessoa vai ler para ela resolver as questões. Por quê? Por isso mesmo, pela dificuldade de leitura e pela dificuldade de compreensão do que leu, é uma dificuldade de compreender o que leu pela dificuldade de ela ler devagar. Mas se alguém lê para ela, né, no tempo correto, ela ouvir, então ela vai conseguir encontrar a resposta, porque ela está ouvindo, entendeu? Então, aí por isso que nas provas de dislexia, nas quem tem a dislexia pode fazer uma prova separada, entendeu? Com o ledor. Certo? Eu vou enviar o slide sim. Eu sou meio enroladona mesmo, nossa. Então, leitura. Então, o que vocês têm que observar na criança, né? Ela vai ter na leitura muitos erros na leitura em voz alta, ela vai trocar muitas letras ali, entendeu? Principalmente, gente, palavras complexas. Lógico que bola, sapato, boneca, certo? Ela vai ler, vai conseguir ler. Agora, dá uma palavra difícil para ela ler. Dá para ela ler frequentemente, se ela consegue ler. Para a criança, já é possível dizer que se ela não consegue. Aqui, ó, compreendido. É uma palavra enorme. Então, até ela conseguir decifrar essa palavra, até ela conseguir entender que palavra que é, né? Ela demora horas, tá?
Então, a criança também vai ter leitura de letras, sílabas ou palavras, é muito custosa, ela custa para conseguir ler. Criança se corrige frequentemente também, ela começa ela mesma se corrigir. E o texto lido não é compreendido. Por quê, gente? Se você lê um texto muito devagar, quando você terminar de ler o texto, muito pausado, você não lembra o que você leu mais. Aí você não vai compreender, entendeu? A criança se esforça tanto mentalmente para tentar ler uma palavra que ela não está preocupada na compreensão textual. Agora, se alguém lê para ela, ler oralmente aquele texto para ela, e ela prestar atenção, ela vai conseguir responder todas as questões, né, de compreensão textual. A não ser que essa criança tenha uma possível deficiência intelectual ali, e por isso que às vezes não consegue entender, compreender um texto. Então, tudo tem que ser averiguado, né? Então, se ela tiver uma deficiência intelectual, ela não vai conseguir montar por exemplo, quebra-cabeça, ou raciocinar, conseguir o raciocínio de um jogo, um dominó, jogo de cartas. A criança com deficiência intelectual, ela vai ter muita dificuldade para realizar jogos. A criança vai ter dificuldade no reconhecimento das palavras, dificuldade na soletração também. Tá? E como vai ficar o comportamento dessa criança? Ela vai ter medo de ir para a escola, a baixa autoestima. Eu tenho um livro que está em casa, que eu li ele todinho, chama Um Peixe Fora d'Água, coisa assim o nome do livro. Peixe Fora d'Água. É de uma menina americana, né, que ela escreve a história dela no livro. É legal até você, né, ler livros de pessoas que escreveram livros e que são disléxicas, né? Porque você nasce disléxica e morre disléxica. Você pode ter, com as intervenções, melhorar, mas assim, nunca vai deixar de ser disléxico, entendeu? E é legal para você ver o que ele sente na pele, né? E aí a menina não lia, até o quinto ano não aprendeu a ler. Aí o professor, quando pedia para ela ficar em pé para ler em voz alta, ela dava dor de barriga, passava mal, ia no banheiro, entendeu? Inventava, né, que estava passando mal, dor de cabeça, para não ler. Até que chegou um dia que um professor que foi assumir a sala de aula descobriu que ela era disléxica e ele procurou ajudar a criança. Então, até chegar nesse professor, né, demorou muito. A criança pode se tornar uma criança agressiva, com pouca motivação, dificuldade de concentração, comportamento de chamar a atenção engraçadinho da sala, né? Uma possível hiperatividade também, queixas psicossomáticas, dor de barriga, ânsia, vômito. Então, eu estou falando, né? A criança vai inventar ali várias coisas para não ler um texto. A terapia não é medicamentosa, a não ser que a criança tenha um TDAH com hiperatividade, com a comorbidade de uma dislexia, tá? Mas se ela for realmente só dislexia, a terapia é fonoaudiológica, com uma especialista nessa área, e psicopedagógica, treinando a criança em estratégias de correção e compensação. Os pais e professores precisam estar bem informados e participar desse processo. Então, assim, é um treino, gente. A criança vai melhorar com treino. É a mesma coisa da criança autista. A criança autista, ela vai melhorar, né, em relação ao autismo dela, com treino, muito treino, certo? Muita leitura, muitas atividades, né? A mesma atividades repetitivas de várias formas diferentes, né? Eu gosto muito da alfabetização multissensorial para crianças disléxicas, entendeu? Que é a alfabetização multissensorial que vai ajudar um pouquinho a criança avançar, que é você traçar as letras na areia, certo? Você põe um potinho de areia, mesmo para as crianças que têm realmente só a dificuldade de aprendizagem, não seja disléxica, então você põe ali uma caixa de areia, certo? E pode ser areia colorida, bonitinho, e aí você mostra a letra para a criança, explica para a criança como que traça a letra, começa com caixa alta, depois vai para a letra cursiva, e a criança vai traçar aquela letrinha na areia. E aí aquilo várias maneiras, várias vezes, até a criança aquilo se tornar uma coisa automática no cérebro da criança. Então, quando você assistiu o filme Como as Estrelas na Terra, o professor ele fez isso. O que ele fez? Ele trabalhou, ele canta muito, né? O filme tem muita música, mas você vai ver ali que nas músicas e na hora que ele começa a intervir com a criança, ele trabalha com massinha, ele trabalha com giz, escreve no chão, a criança copia, né? Areia, de Deus. Então,
que significa ler? Ler significa interpretar símbolos gráficos, gente. A leitura ela existe há apenas 5.000 anos. A leitura ela foi inventada pelo homem para facilitar a vida do homem. Deus já não... Eu acredito muito em Deus, né? Então, Deus não fez Adão e Eva já lendo e escrevendo, lá no Jardim do Éden, né? Depois foram expulsos do Jardim do Éden, aí foram viver, né, no mundo afora, e aí eles não liam, não escreviam, certo? Depois teve Caim, teve Abel, eles já eram inteligentes porque já construíram uma espada, né, já descobriram o ferro, o fogo, né, etc. Mas eles não nasceram lendo e escrevendo, certo? A leitura foi inventada 5.000 anos atrás. Então, a criança primeiro ela lê para depois escrever. Porque se ela escreve sem saber ler, ela é apenas um copista. Eu peguei uma criança surda, certo? Que ela usava o implante coclear, coclear, isso, né? E aí, né, eu atendia ele na educação especial, no AE, no atendimento educacional especializado, e aí eu descobri, a letra dele é a coisa mais linda. Eu descobri, letra cursiva e tudo, copiava da lousa, gente. Copiava da lousa, com a letra coisa mais linda, mas não lia nada. Não sabia ler, não estava alfabético. Entendeu? E pode acontecer de uma criança copiar tudinho com a letra mais linda no caderno, isso aconteceu comigo. Depois eu fui descobrir que o menino não lia, eu pedi para ele ler o que ele escreveu, ele não conseguiu ler. Então, ao contrário da linguagem verbal, agora assim, é diferente, né? Quando você vai ensinando as primeiras palavras ali para a criança, bebezinho, ela já vai aprendendo a falar, certo? Então, a leitura não é um processo natural. A leitura se aprende aonde? Na escola, tá? Lógico que hoje existem pais que alfabetizam os filhos em casa, mas está raro. Está muito raro os pais que ensinam os filhos a ler e escrever em casa, tá? Geralmente a criança vai aprender a ler e escrever na escola. Então, as crianças não aprendem a ler automaticamente, necessitando de serem ensinadas, entendeu? Então, a leitura não acontece de forma automática. É um processo. Primeiro ensina as letras do alfabeto, depois uma outra aula que eu vou montar para vocês. Olha, depois tem que ensinar os sons das letras, gente. Vou dando a dica para vocês. Não alfabetize seus alunos sem ensinar o sonzinho das letras. É importante, tá? Você não vai ensinar M, A da má, né? O bá, bebi, bobum. Não é isso. É você ensinar que o M tem um som de e o A tem o som do A, e você vai juntar o som do M, má, entendeu? Então, você vai ensinando a criança e mostrando também boquinhas, né? As boquinhas, eu acho que ajuda bastante. Traçando a letra na areia, tá? Não deixe de usar areia, trigo, areia, mas eu acho que a areia é o melhor recurso, tá? Eu vou usar arroz também, mas ainda acho que a areia é melhor. Coloque a areia numa bandeja, numa vasilha de plástico ali que você pode tampar, né? E aí você vai fazendo as letras com as crianças toda semana. Então, a criança disléxica, ela vai melhorar como? Com muito treino, muito treino, 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 muito treino. E a criança vai ter dificuldade nas palavras complexas, gente, nos dígrafos, certo? Nas palavras que tem ali o T, no caso aqui, transmissão, TRA, né? Essas palavras, o nhá, olhar, são palavras muito difíceis para as crianças disléxicas, tá? Então, várias áreas precisam ser ativadas para que a leitura possa ocorrer. Então, olha para você ver como é que é o processo da leitura, né? Então, direcionamento da atenção seletiva com ativação do córtex pré-frontal, olha só, tá? Então, para você ler, primeiro, você precisa ter uma atenção. E essa atenção seletiva vai para onde? Lá, nossa parte do nosso córtex pré-frontal, onde está toda essa parte da nossa atenção seletiva, certo? Que são ativadas. Transmissão, aí depois vem percepção visual dos símbolos gráficos, com ativação do córtex visual primário, entendeu? Então, o córtex visual, ele vai identificar as letras, certo? Vai mandar lá para o córtex pré-frontal, onde nós temos a atenção. Depois tem uma transmissão do sinal para de Wernicke, onde o som é reconhecido no seu significado, que é o reconhecimento semântico da palavra. Primeiro você vai ouvir a palavra, né? Se eu falar bola, o meu cérebro já vai reconhecer, já vai ativar um sininho lá, já vem a imagem da bola no meu cérebro ao mesmo tempo, porque pela percepção visual, se eu falar computador, eu consigo imaginar a imagem do computador no meu cérebro, certo? E depois eu vou
pelo som da palavra computador, eu vou conseguir, né, reconhecendo o significado do reconhecimento semântico da palavra computador, por exemplo. Depois vem a transmissão do sinal para o giro angular, onde o sinal gráfico, as letras, é traduzido, decodificado e seus sons correspondentes. Na criança disléxica, o giro angular tem algum tipo de defeito, né? E essa parte do giro angular que não acontece para poder a criança conseguir decodificar palavras rapidamente. Então, eu tenho aqui, ó, quem não é disléxico utiliza cerca de 3 áreas cerebrais enquanto lê um livro, uma revista ou um simples texto. Então, como que é a nossa arquitetura cerebral, né? Então, tudo que está verdinho ali, bolinha verde, tá, certo? Então, tem ali a bolinha verde, a primeira área, depois tem a bolinha amarela, outra área, e a bolinha azul é uma área. Então, a bolinha azul aqui. Na bolinha azul grande ali, fica o nosso córtex occipital, né? O visual, certo? Então, onde são as entradas visuais de tudo que a gente vê. Pode ser um desenho, uma figura, um carro, a rua, uma casa, e também das letras de um texto que você está lendo no livro, certo? E aí, o que acontece? Tudo que eu vejo, né? Então, vamos voltar aqui para a leitura, né? Então, eu vou ter minhas entradas visuais, eu vi uma palavra, certo? E aí, essa palavra tem que acessar o significado daquela palavra. Se eu falar uma palavra assim, Schwarzenegger, vocês vão entender? Não vai com o significado. Entendeu? Então, se você falar outra língua, um japonês, um chinês, um alemão lá, e você não... Você viu a palavra, você leu a palavra, mas você não sabe o significado. Então, essa região do cérebro não vai ser atingida. Entendeu? E depois, lá na região amarelinha lá, é a pronúncia e a articulação dessa palavra. Então, você precisa é uma palavra que você já ouviu antes, que o seu pai já falou em casa, sua mãe já falou em casa, o pai e a mãe falou para os filhos, a criança já aprendeu na escola, você entendeu? E aí, mesmo uma palavra que a criança nunca ouviu, aí a professora vai explicar o que é. E aí, então, o que acontece? Para você ler um livro, tem a entrada visual, né, que é a região azul ali. Depois tem o acesso ao significado dessa palavra. Se eu falar a palavra boneca, né? Então, eu estou lendo a palavra boneca. Aí eu já sei que a palavra boneca é a boneca, é uma boneca. O desenho da boneca. Então, eu já sei o significado que boneca é uma boneca, né? E aí eu consigo falar também a palavra boneca. Boneca, certo? Então, aí, no livro DRM, Neurônios da Leitura, tem a região occipito-temporal ventral, que é a área da forma visual das palavras, que é a caixa das letras do cérebro, que é essa área lilás, que é ele que descobriu o DRM, né, no seu livro de Neurônios da Leitura. Essa área aí, da caixinha das palavras, na pessoa que é analfabeta, não é ativada. Ela só é ativada nas crianças que são alfabéticas, tá? Fizeram até uma pesquisa, né? Então, aprender a ler consiste em acessar, através da visão, as áreas da linguagem falada. Tá muito difícil? Então, o cérebro identifica as letras, auxilia na compreensão do que está escrito e processa todas as informações coletadas, certo? Então, na pessoa com dislexia, as 2 primeiras áreas são menos ativas, tá? Por isso é comum que pessoas que sofram dessa condição neurológica tenham dificuldade em interpretar texto, até mesmo na escolha correta das letras e palavras. Olha que dó. Não é fácil para criança. Para aprender a ler, uma criança necessita, primeiramente, perceber que as palavras são compostas por unidades sonoras. São o quê? Os fonemas, tá? Nós falamos de fonemas, aquilo que a gente lê. Grafemas, aquilo que a gente escreve. E o que ocorre normalmente de 4 a 6 anos de idade. Então, eu tenho um cérebro aí, tem as 3 regiões. Então, eu tenho a região da identificação das letras. Por exemplo, eu estou lendo a palavra gato. Então, meu cérebro já identificou a palavra G-A-T-O.
Por quê? Porque eu aprendi que o G chama G, o A, né, chama o A, o T chama T, o O chama O. Se você for ensinar a som das letras, a criança vai falar o sonzinho da letra. E aí, então, ele identificou a palavra gato, ele já sabe que está escrito gato, né? Depois, ele vai acessar o quê? O significado da palavra. Né? Ele leu gato, ele olhou, bateu o olho na palavra gato, e já, em questões de segundos, de milésima de segundos, já vai lá para outra região, acessando o significado da palavra gato, que, né, já acessa até a parte visual, né, que gato é um gato, né, já sabe o significado, é um bichinho, pode ser de várias cores, né, tem rabo, tem patinhas, tal, então ele vai acessar o significado da palavra. E depois vai atingir a outra área, que é o processo fonológico, que ele vai, né, vai falar gato, certo? Então, vai estar tendo esse processamento fonológico. Quais são as causas, né? Por que a criança disléxica é disléxica? Certo? Porque, geralmente, ela vai ter falha no processamento fonológico. E muitas crianças também no visual. Quando a criança, né, tem a dislexia visual, quando a criança ela embaralha as letras na leitura, certo? E ela troca o B pelo D, o P pelo Q, é uma dislexia visual. Então, esse processamento cognitivo permite que a criança, na fase da alfabetização, compreenda o princípio alfabético e consiga realizar a relação letra-som, certo? Só que na criança disléxica, ela tem dificuldade a fazer tudo isso aqui. Então, esses mecanismos se tornam automatizados na criança que é normal, que é típica, permitindo que o leitor utilize a cognição para processo no desenvolvimento. Essa automatização se encontra prejudicada, impactando a acurácia e velocidade no enriquecimento de palavras na criança que tem dislexia. Então, a criança, certo? Precisa conseguir reconhecer pela audição essas diferentes partículas que formam a palavra falada. Assim, a leitura exige que se tenha o princípio no qual se baseia o nosso alfabeto. As letras nada mais são do que representação gráfica dos sons, certo? Tudo que a gente escreve é uma representação gráfica do som, gente, não tem como não ser. Certo? Então, há evidências de que o padrão de ativação cerebral nos disléxicos é diferente do normal, havendo menor ativação no giro angular. Lembra que eu falei do giro angular? Então, não é tão ativado quanto uma criança que lê normalmente. Olha, como que a criança disléxica, ela vai ver o A. Olha como que ela vai ver o A, o B, o Z. Então, os dislexos pensam que as letras são vistas no cenário. Então, ele não consegue ler o texto, tá? Então, o dislexo, quando vê a letra B no lugar do D, e vice-versa. Então, ele pode também acontecer essa confusão, tá? Então, a dislexia causada por um déficit no processamento fonológico, que significa que as pessoas afetadas não têm problema para ver a linguagem, mas para se fala, que fica aqui nessa parte, dessa região do cérebro, tá? Pesquisas indicam que o treinamento precoce da conscientização fonológica pode melhorar o quadro. Esta forma de treinamento linguístico enfoca a estrutura sonora das palavras. Então, guarda muito isso, gente. Ó, criança com possível dislexia. Precisa trabalhar muito essa parte da conscientização fonológica. Ela não está alfabética? Vai ter que pegar desde lá do princípio, devagar, com muita repetição. Aí, coloquei aqui alguns exemplos para vocês, tá? Por exemplo, se você ouvir a palavra mar, alguém pedir que retire o M, que palavra restaria? E isso pode ser difícil para quem tem dislexia. Ela já não consegue ter essa percepção rápida. Se eu tirar o M, fica ar, tá? Também, se aprender uma palavra como fantástico, os estudantes com dislexia precisam dividi-la em partes para poder lê-la. Então, ela vai ler assim, fã, 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 tá, ela não vai ler fantástico. A criança com dislexia não consegue ler fantástico rapidinho. Ela não consegue ter esse processamento visual que a gente tem rápido, entendeu?
Então, o tempo gasto para a decodificação seria difícil e acompanhar a velocidade dos colegas e obter a compreensão suficiente. Então, coloquei 2 exemplos aí. Também aqui coloquei mais um exemplo. Escrever a palavra foneticamente como hoje ou piscina também é comum. Essas dificuldades são mais abrangentes e variadas do que se imagina. Então, a criança não consegue escrever essas palavras. A dislexia pode atingir uma pessoa a cada 5 e ocorrem variações individuais. Então, tem a dislexia leve, então é moderada, e tem uma dislexia, possível dislexia severa, tá? São comuns os casos que o membro da família apresenta problema de ortografia, enquanto o outro membro da família tem dificuldades severas para decodificar. Até mesmo monossílabos como chão. Não consegue nem ler a palavra chão, por exemplo. Enquanto o hemisfério direito se encarrega de atividades espaciais, estudos com ressonância magnética funcional descobriram que o cérebro da pessoa com dislexia apoia-se no hemisfério direito, certo? No nosso lobo frontal. Você sabe que o nosso lobo frontal é dividido em 2 hemisférios. O hemisfério esquerdo, que é o lado da linguagem, e o hemisfério direito, que é o lado das atividades espaciais, da lógica, né? Da criatividade, tá? Então, do que o cérebro daqueles que não apresentam distúrbio. Então, assim, o disléxico, ele vai utilizar muito mais o cérebro direito, o esquerdo, do que ai, gente, peraí. O disléxico vai utilizar muito mais o cérebro direito do que o esquerdo, certo? Então, vocês podem até ver, observar pelas pessoas famosas que têm dislexia, tá? Então, elas aguçaram mais o lado da artes, o lado do teatro, o lado da matemática, certo? Do que o lado da linguagem, tá? Então, isso significa que quando leem uma palavra, ela passa por um caminho mais longo do cérebro e pode sofrer atraso no lobo frontal. Então, por isso que a criança disléxica tem o quê? Um atraso no lobo frontal, certo? Porque ela demora muito para decodificar uma letra. Então, eu tenho aqui, né, a área de Broca, processamento da linguagem, produção da fala e compreensão. Eu tenho a área de Wernicke, conhecimento, interpretação e associação das informações. E eu tenho o giro supramargical, compreensão da palavra falada, ações e metáforas. E o giro angular, colinguagem, resgate da memória, atenção e cognição espacial. E o córtex visual auditivo primário, expansão dos sons de alta e baixa frequência. Então, a criança com possível dislexia, esse giro angular aqui, ó, não manda as informações para a de Wernicke e a área de Broca como deveria, tá? Porque é o giro angular que manda as informações. Vai girando mesmo. Tem a primeira parte visual, né, que manda lá para a área de Broca, que manda para a área de Wernicke, e precisa desse giro angular para que as informações cheguem. Por causa desse obstáculo neurobiológico, elas leem com maior dificuldade. Então, a criança com dislexia, durante a leitura, ela vai ter dificuldade, né, em entender o significado da palavra, vai ter dificuldade no processamento da informação fonológica, vai ter dificuldade na identificação das letras, tá? Então, a criança com dislexia, ela vai ter aqui em cérebro de uma criança sem dislexia, embaixo uma criança com dislexia. A criança sem dislexia, certo? Ela vai processar muito mais rápido, tá? O significado da palavra, o processamento da formação fonológica e a identificação das letras, certo? E quando a criança tem dislexia, olha só, aqui na parte do cérebro de cima, atingiu as 3 centrais. Na parte de baixo, só uma região aqui no córtex pré-frontal. Certo? Então, a criança com dislexia, ela vai ter muito mais dificuldades para ler um texto, tá? Atualmente, existem programas de computador propícios para ajudar a criança a desmembrar as palavras dos seus fonemas. A terapia é realizada por um fonoaudiólogo, que deve trabalhar em equipe com os profissionais da educação, de forma que todos harmonizem e treinem a criança através do mesmo método, tá, gente? Então, não adianta na psicopedagogia você fazer, né, trabalhar com um método, lá na escola outro método. Se não for o mesmo método, a criança também não vai muito... Infelizmente, não existe isso muito, né? Porque essa escola tem um método. E a fono, vamos supor, a fono
acontece muito isso com crianças autistas também, viu? Porque como eu sou da educação especial, trabalhei bastantes anos, eu sei que mais ou menos é assim. Então, na fono, trabalha com método fônico e multissensorial. Aí, na psico também. Na escola, não. Na escola, é o método global. Tem nada de fônico, nada de multissensorial. Então, assim, e a criança fica mais tempo aonde? Mais tempo na escola, não é? Então, acaba não conseguindo ter esse avanço bacana, por quê? Porque a escola ela não aceita trabalhar com um método que não seja o método da própria escola, mesmo que a criança tenha aquela dificuldade de aprendizagem. Tem que ser... Aí eu penso, onde que está a inclusão, né? Nesse momento. Então, os disléxicos, muitas vezes, referem cansaço, porque a leitura lhes é muito mais desgastante que para os outros. Frequentemente, as escolas permitem a esses alunos maior tempo para avaliações. Então, não pode muito mudar o método, certo? Mas aí você também pode fazer algumas adaptações, tá? Aumentar o tempo da criança na avaliação, certo? Pode mudar a letra, colocar aquela coisa assim, nome da letra. E aí, fazendo o diagnóstico. O diagnóstico dessa doença é sempre realizado por uma equipe multiprofissional, tá? Normalmente, essa equipe é composta por neurologista, psicólogo, pedagogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, né? Aí, gente, achei legal aqui falar isso aqui para vocês, que são os graxos na dislexia. Eu achei interessante esse artigo científico, né? Então, Taylor e colaboradores observou que a deficiência de ácidos graxos na dislexia é associada ao déficit de percepção visual, dificuldades auditivas da linguagem. O que são os ácidos graxos, né? São a gente também deveria comer, certo? É muito encontrado nas amêndoas, certo? Nas castanhas, nos óleos, por exemplo, assim, na azeitona, no azeite. E as crianças, ela tem esse déficit de ácidos graxos, você entendeu? E por isso também que tem essa déficit de percepção visual aí. Isso pode ser explicado pelo fato de que a camada de células magnocelular em uma estrutura do cérebro chamado tálamo e que é responsável pelos estímulos visuais rápidos ser dependente de teores altos de ácidos graxos. Encontramos déficit de processamento visual inferindo na leitura em pessoas com autismo, da mesma forma que as pessoas com dislexia. Como é a alimentação de uma pessoa com queixa de dislexia durante a avaliação, que seria a anamnese, certo? É importante quando for interpretar as testagens, ó. Por exemplo, uma pessoa que não utiliza óleo de castanhas, nozes, peixes, é algo importante que pode estar relacionado a algumas questões observadas durante as testagens, tá? Por isso que durante a anamnese, é importante perguntar se a pessoa ingere carne, peixe, frango, como os alimentos são consumidos, assados, cozidos ou fritos, se a pessoa come verduras, frutas, legumes, se a ingestão de leite e derivados é tolerada, se come pão, bolo, massas, macarrão, bolacha, biscoito, se ingere chá, suco, água, refrigerante, se aceita doce, picolé, sorvete, chocolate. Então, gente, ó. Então, assim, se a pessoa já não tem uma alimentação, né, já tem a dislexia, ou até mesmo autista, não tem uma alimentação bacana, isso pode agravar, tá? Ainda mais. Então, dislexia. Aí, para finalizar, então vocês entenderam essa parte do ácidos graxos? Hein? A importância de você também estar observando a alimentação da criança. Então, a dislexia, certo? Não atribuíveis exclusivamente à idade mental. Baixa acuidade visual e escolarização inadequada. Então, assim, tem nada a ver, tá, gente? Dislexia é uma dificuldade na leitura e na escrita porque ela não lê. Se ela não lê, pode ter dificuldade para escrever, certo? Elas são inteligentes, tá? Agora, a dislexia, ela pode ser associada, tá, também a transtorno da fala da linguagem, a distúrbios emocionais e problemas de comportamento. Porque uma criança que está lá no 5º ano, 6º ano, não consegue ler, ela vai ter muitos problemas emocionais,
muitos problemas de comportamento, porque pode sofrer até bullying na escola, tá? E aí, é mais ou menos isso por hoje. Foi bem rápido, né? Até que deu tempo, achei que não ia dar tempo. Nossa, deixa eu parar aqui.